Olá pessoal, tudo bem? Não estamos tendo sossego, não é isso? Cada dia uma novidade. No dia 21 de junho para o Brasil, mas no dia 22 de junho para o horário do Irã, do Oriente Médio, né, de Israel, Estados Unidos entra então no confronto entre Israel e Irã. Em razão disso, nós queremos discutir hoje quais são as prováveis consequências, né, da participação dos Estados Unidos atacando o Irã para essa guerra. Será que essa guerra vai ser mais rápida em razão disso? Será que os seus desdobramentos serão mais profundos? Que tipo de impacto nós teremos aqui para o Brasil e para as relações internacionais? Então a ideia é a gente poder discutir um pouco essas coisas. E para começar, eu acho que é fundamental a gente entender o que aconteceu, né? Como que o ataque dos americanos aconteceu para nós ontem à noite, para eles, né, na madrugada do dia 22. Então, em razão disso, eu vou apresentar aqui algumas informações de como que a ação americana ocorre ali no dia 22 de madrugada. É interessante porque os americanos, principalmente o presidente Trump, avisa, né, que dará 2 semanas para que o Irã possa encontrar um caminho para a diplomacia. Mas isso não acontece. Isso não acontece. Por quê? Porque em menos de 2 dias eles atacam então 3 usinas, né, nucleares iranianas, quebrando essa ideia das 2 semanas. E o que isso representa? Isso representa uma cortina de fumaça que os americanos fazem junto com Israel para criar aquilo que o Sun Tzu, que o Clausewitz, que o Keegan, que todos os estudiosos do fenômeno da guerra, né, ou da arte da guerra, vão chamar de elemento surpresa. Para o Sun Tzu ou para o Clausewitz, 2 elementos são essenciais para dar a vantagem de quem ataca, porque a vantagem sempre é de quem se defende. Para diminuir a vantagem de quem se defende, quem ataca tem que usar muito mais força, então tem que ter poder, muito mais poder, e tem que ter o elemento surpresa. E o elemento surpresa é essencial. Né? Hoje nós vivemos um momento da guerra que é muito diferente da guerra do século XX, do século XIX, e a busca pelo elemento surpresa tem sido cada vez mais difícil em razão da presença das imagens de satélite, da comunicação, das redes sociais. Mas 2 elementos foram fundamentais para que essa confrontação, essa guerra, desse vantagem para Israel. Né? Hoje Israel tem uma vantagem importante, mas não significa que ele está vencendo essa guerra. A primeira vantagem foi o elemento surpresa dos comandos israelenses que estavam dentro do Irã e que vão iniciar os ataques dentro do Irã em bases de defesa antiaérea, né? E também acertando é, generais, cientistas iranianos dentro do território iraniano. Então isso é muito impressionante. Isso vai gerar uma confusão generalizada no Irã, o que vai dar uma vantagem importante para Israel, que em pouco tempo consegue ter a supremacia aérea, mas isso não é suficiente para que os israelenses possam vencer essa guerra. Tanto que o Irã tem uma característica muito especial por ser um país isolado, um país distante. Ele vai ser um dos poucos países no mundo que consegue desenvolver uma tecnologia de mísseis balísticos e de mísseis de cruzeiro com capacidade de precisão, de longo alcance, sem a utilização da força aérea propriamente dita. São pouquíssimos países que conseguem isso. E o Irã tem uma indústria muito avançada tecnologicamente com isso. Então, passados 9 dias desse confronto, dessa guerra, Israel não consegue sozinho alcançar o seu objetivo maior, que é enterrar o programa nuclear iraniano. Não consegue. E em razão disso que tem insistido para que os americanos participassem. E finalmente, ontem para nós, hoje madrugada para eles, os americanos usam o seu bombardeiro mais caro, né, o mais caro do mundo, que é o B-2 Spirit, conhecido como asa voadora, um avião impressionantemente avançado do ponto de vista tecnológico, um avião que tem como característica principal
ser uma fortaleza aérea invisível, com uma autonomia de voo de mais de 11 mil quilômetros, alcança uma altitude de 15 quilômetros, uma velocidade máxima de 1.010 quilômetros por hora. E ele é, talvez, o único capaz também de usar a arma necessária, isso na cabeça, né, dos geoestrategistas, né, israelenses e americanos, de usar a única bomba capaz de atingir a profundidade necessária para destruir os pontos de enriquecimento do urânio, né, dentro do Irã, que seria a bomba GBU-57A-B. Essa bomba é uma bomba conhecida como uma bomba anti-bunker. Isso é uma bomba que pesa 14 mil quilos, 14 toneladas. Ela é ultra pesada para poder conseguir penetrar no solo. Ele tem um dispositivo de retardo de explosão. E depois que ela penetra aproximadamente 60 metros abaixo do solo, ela explode com uma capacidade explosiva também impressionante. Essa talvez seja a maior bomba que não nuclear que os americanos possuem. Então, em razão da distância, em razão de como vamos falar assim, né, a usina de Fordow, que é responsável por enriquecer urânio a uma profundidade de 90 metros, né, abaixo do solo, no meio ali das montanhas iranianas, Israel tem instado os Estados Unidos a utilizar sua tecnologia de bombardeiros e sua tecnologia de bombas anti-bunker. Sozinho Israel não conseguiria fazer isso. Então, ontem, os Estados Unidos usam, né, desse armamento para tentar destruir 3 pontos fundamentais que chamam a atenção tanto dos israelenses quanto dos americanos, que era a usina de Fordow, de Natanz e de Isfahan. E vai ser justamente a usina de Fordow que tem as suas centrífugas de enriquecimento de urânio a mais de 90 metros ou 100 metros debaixo ali do solo, encravado nas montanhas que cercam aquela região. Então, foram usados 7 bombardeiros B-2 Spirit, que eu acabei de dizer, e foram lançados, de acordo com o governo americano, 14 bombas GBU-57AB. É uma coisa impressionante. Nas imagens de satélites que a gente tem acesso, nós conseguimos encontrar 6 entradas, 6 perfurações dessas bombas. Mas o governo americano fala que usa 14 bombas. Isso só em Fordow. E em Natanz e em Isfahan, eles vão usar, a princípio, né, que a gente tem notícia, 30 mísseis de cruzeiro Tomahawk, famosos já, né, muito utilizado pela Marinha Americana, que vai atacar então Natanz e Isfahan. E que tipo de impacto isso gera? Será que isso é suficiente para acabar com o programa nuclear iraniano? Essa análise eu vou fazer no final. Eu quero dizer da consequência disso. A princípio, muito tem se falado que o Irã vai utilizar dos seus mísseis balísticos contra Israel e que agora, com a entrada dos Estados Unidos, eles podem usar seus mísseis balísticos, seu arsenal, que é muito maior, de menor alcance, para tentar acertar alvos que estão, né, mais próximos dele, como as bases americanas no Iraque, as bases americanas que estão na Síria, as bases americanas que estão logo ao lado aqui, ó, no Catar e no Bahrein. Então, nós estamos falando de uma distância muito menor do que atravessar todo esse espaço, né? Imaginar que a distância, né, de Teherã para Tel Aviv, 1.600 quilômetros, atacar alvos que estão no Iraque, que estão no Kuwait, que estão aqui, né, no Catar, na própria Arábia Saudita, né, e no Bahrein, e são alvos muito mais fáceis de serem alvejados. E eles têm um arsenal muito maior, de milhares de mísseis balísticos para esse propósito. E um outro ponto que muito tem se falado é
do fechamento desse estreito, que é o Estreito de Hormuz. E por que o Estreito de Hormuz é importante? Porque o famoso Golfo Pérsico é esta zona que está aqui, ó. Esta zona que conecta, né, o Irã, essas pequenas saídas para o mar do Iraque, o Kuwait, a Arábia Saudita, o Bahrein, o Catar, os Emirados Árabes Unidos, o Omã. Então, esta zona é uma área em que aproximadamente 1/3 de todo o petróleo do mundo é escoado. Sai do Golfo Pérsico. Aqui nós temos, né, a segunda maior reserva de petróleo do mundo, que é a Arábia Saudita. A primeira é a Venezuela, a segunda é a Arábia Saudita, mas o petróleo da Arábia Saudita é de uma qualidade muito superior da Venezuela, e o custo de prospecção desse petróleo também da Arábia Saudita é muito menos custoso, por isso que é um país ultra competitivo na exploração do petróleo, assim como os Emirados Árabes Unidos, o Irã. O Irã é a quarta, me parece, a quarta reserva de petróleo, né, e gás do mundo. Então nós estamos falando de um polo muito importante quando a gente pensa a geoenergia global. E o Golfo Pérsico, responsável por quase 1/3 ou 40% de tudo que é exportado. E nesse ponto bem estreitinho, onde nós temos a passagem do Golfo Pérsico para o Golfo de Omã, para o Mar da Arábia, para o Oceano Índico, é o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz, nesse ponto, nós temos, né, uma distância de poucos 40 quilômetros que vão afunilar quase que todos aqueles que precisam sair para chegar até a Europa, até a China, até os Estados Unidos, a América do Sul. E quem controla a ilha de Larak? Quem controla Keshin? São os iranianos. Então, nesse pequeno estreito, os iranianos já têm dito que, né, prometeram que se os americanos entrassem, eles poderiam fechar o Estreito de Hormuz. E fechando o Estreito de Hormuz, que tipo de impacto nós podemos ter? Nós vamos ter essa confusão que está acontecendo hoje ali. Isso aqui é um dado da entrada e de saída de petroleiros aguardando sair o mais rápido possível do Estreito de Hormuz, porque existe a possibilidade do Irã fechar o Estreito de Hormuz. Hoje o parlamento iraniano já se reuniu e aprovou o fechamento do Estreito de Hormuz, faltando só a fala final do Ayatollah Khamenei e do Estado-Maior iraniano bater o martelo se eles vão ou não fechar o Estreito de Hormuz. Então imaginem a confusão que isso pode gerar no mundo, né? Não é uma situação simples, não é uma situação fácil. A primeira coisa que eu quero analisar com vocês é o seguinte: por que os americanos entram nessa guerra? E isso é revelador de um elemento. A invasão americana do Afeganistão, logo após os atentados de 11 de setembro, a invasão americana do Iraque em 2003, que também, né, dizia que era na busca da destruição de armas nucleares, armas químicas, que não foi encontrado, né, posteriormente. Isso é história, né? Eu adoro ver os comentários depois de algumas pessoas nos meus vídeos. Eu trabalho com evidência. Eu não trabalho com ideologia, eu não trabalho com o coração, eu trabalho com a ciência, com pesquisa, evidência, e o meu imperativo categórico é neutralidade. Aqui é neutralidade, né? Então, é só olhar a história, estudar a história, observar as resoluções da ONU, observar o resultado disso, da guerra do Iraque de 2003 para os Estados Unidos. Então, tanto a invasão do Afeganistão quanto a invasão do Iraque foi desastroso para os Estados Unidos. Desastroso, né? Trilhões de dólares foram gastos, nada mudou, pelo contrário, enfraqueceu o papel dos americanos no Oriente Médio. E muito que levou à reeleição do Trump agora é Make America Great Again, MAGA, fazer a América grande novamente. E o princípio, né, do MAGA é tirar os Estados Unidos de guerras que não interessam a eles. Essas guerras não me interessam. O Trump foi eleito a partir de uma plataforma que dizia America First, os migrantes, nós vamos tirar os migrantes daqui,
nós não vamos nos meter em guerra e nós vamos buscar prosperidade econômica. Só que a participação dos americanos nessa guerra gera um impacto doméstico para os americanos enorme, enorme. E eles participam dessa guerra por conta de uma questão interessante. Qual é? Israel não consegue vencer sozinho os iranianos. Por quê? Porque o Irã não é o Afeganistão nem o Iraque. O Irã é um país que tem quase 100 milhões de habitantes. O Irã tem uma indústria militar forte, tecnologia militar forte. Tem parceiros internacionais importantes, como a Rússia e a China. Né? Então, o Irã não é o Iraque, que passou mais de 10 anos sob sanções e que depois é atacado com uma população miserável, que passava fome. O Irã não é essa categoria de país que o Iraque vivenciou em 2003. E quando Israel força Netanyahu, força o Trump a participar dessa guerra, é revelador de como que eles não conseguem vencer o Irã sozinhos. Então, isso mostra o limite da força israelense e o tamanho da dependência israelense, do poder israelense, que é indiscutível, da tecnologia israelense, que é indiscutível, né? Da superioridade aérea israelense, que é indiscutível, mas que encontra do outro lado um adversário à altura. Essa guerra não é uma guerra de infantaria, essa guerra não é uma guerra de cavalaria, essa é uma guerra de superioridade aérea, de tecnologia de mísseis balísticos, de drones, de mísseis de cruzeiro. E aí esses dois países estão enfrentando dificuldades. O Irã, muitas dificuldades por conta da superioridade aérea israelense, mas o domo de ferro não consegue impedir que os mísseis balísticos iranianos caiam sobre Haifa, caiam sobre Tel Aviv, caiam sobre o Negev, caiam sobre o norte de Israel. E isso tem gerado problemas para Israel também. Então, quando Israel chama os Estados Unidos, esse revelador da incapacidade dessa guerra acabar rapidamente e dessa guerra ser vencida somente pela força israelense. Quais são os desdobramentos? Os desdobramentos são complexos a gente poder avaliar, mas nós temos dois caminhos. Se o enfraquecimento do Irã for muito grande, a ideia é buscar negociar com os americanos agora. O Trump escutou os seus conselheiros de defesa no sentido de que ele deveria acertar aquelas 3 usinas nucleares iranianas, não acertar civis, não acertar tropas iranianas, com o intuito de tentar não escalar muito o conflito, né? Com a expectativa de que aquilo fosse suficiente para enterrar o programa nuclear iraniano e que a coisa não transbordasse. Mas isso vai ser difícil de acontecer. Pode acontecer? Pode. Vai depender do impacto disso para o Irã. Mas o Irã é uma força regional. O Irã vai buscar algum tipo de retaliação. Hoje, no dia 22, o Irã já conseguiu bombardear Tel Aviv e Haifa novamente. Seus mísseis balísticos entraram em Tel Aviv e Haifa. Só que isso vai ter de gerar custo também para os Estados Unidos. E na minha perspectiva, existem 2 desdobramentos, né, nessa segunda linha que podem atingir diretamente os americanos. Uma primeira, eu não acredito que seja utilizar sua força militar iraniana contra as bases americanas na região, porque isso vai gerar uma escalada muito forte. Só que os iranianos não vão conseguir controlar suas forças proxies que estão aí no mundo. Tem forças transnacionais iranianas que atuam dentro do Iraque, dentro da Síria, dentro do Iêmen, no mundo inteiro. Então pode acontecer coisas dentro dos Estados Unidos? Pode. Pode acontecer coisas dentro da América Latina? Pode. Contra israelenses e americanos? Contra alvos americanos e israelenses no Iraque, na Síria? E o Irã vai falar, isso eu não controlo. O poder transnacional. Mas do ponto de vista da ação do Irã, talvez aquilo que possa gerar mais problema para Estados Unidos e não envolver diretamente atacar tropas americanas é fechar o Estreito de Hormuz. Porque ao fechar o Estreito de Hormuz,
O barril do petróleo, que hoje está por volta aí de 70, 80, ele pode chegar a $200 o barril. Ele pode chegar a $300 o barril. Nós poderíamos ter a terceira crise do petróleo. A primeira crise do petróleo foi em função da guerra do Yom Kippur, né? A resposta de Egito e Síria contra Israel, em razão da Guerra dos 6 Dias, que foi em 67, a Guerra do Yom Kippur acontece em 73, e aí a OPEP árabe fala, quem apoia Israel vai comprar mais caro. A primeira crise do petróleo, que enterrou o nosso milagre econômico brasileiro. A segunda crise do petróleo foi a Revolução Islâmica Iraniana, em 1979. E agora nós podemos ter aqui a terceira crise do petróleo, em razão da ação americana, de novo no Irã. Eu acho que isso pode gerar aí desdobramentos violentos para o mundo. E para os Estados Unidos e para Israel, profundos. Porque o Trump busca estabilizar a economia americana, diminuir a inflação americana, e uma crise do petróleo agora geraria o reverso desta realidade. E para nós, e para o Brasil? Nós vamos sofrer um impacto direto disso também. Vamos. Mas graças a Deus nós estamos a mais de 7, 8 mil quilômetros daquela região. Hoje nós temos uma produção de petróleo que, se necessário, o Estado brasileiro consegue lidar com suprir o mercado brasileiro com etanol e com gasolina e com diesel. A gente consegue. Isso vai ter um custo, vai ter impacto, mas a gente consegue. E mais importante ainda, o Brasil é um grande produtor de alimento. Então os impactos no preço do alimento, não estou querendo dizer que existe, que nós não somos dependentes do mundo, nós somos dependentes do mundo. Mas num cenário de guerra, num cenário de profunda crise, como aconteceu em 73 e em 79, hoje o Brasil está muito mais preparado para lidar com uma situação como essa do que há 10, 20 anos atrás. Mas eu não tenho bola de cristal, né? E a ciência não tem bola de cristal. A gente pode avaliar o que pode acontecer aí para frente. Então, para a gente poder entender o que pode se desdobrar, nós vamos ter de acompanhar de muito perto as próximas 24 e 48 horas desse conflito que promete aí abalar. Então, o mundo, a China, a Rússia, as Nações Unidas já condenaram a ação dos Estados Unidos, porque para o direito internacional é proibido atacar instalações nucleares, ainda mais que o Irã é signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, né? o TNP, e, inclusive, o Irã ameaçou a sair do TNP. Por quê? Porque mesmo eu sendo parte do TNP, mesmo com os problemas de fiscalização, várias dessas usinas são monitoradas pela Agência Nuclear, né, Atômica Internacional, eu fui atacado. Então talvez essa seja a razão pela qual o Irã tenha que decidir por buscar armas nucleares. Né? Eu até brinquei com os meus irmãos de farda, né, meus irmãos de exército, né? Nós temos um grupo que a gente discute algumas coisas, né, do CPOR, em que eu disse, talvez agora o mundo entenda que quem está mais seguro é quem tem, de fato, armas nucleares. Essa é uma questão para a gente poder avaliar. Né? Até que ponto a ação americana, hoje, torna o mundo muito mais instável e revela que, de fato, quem tem armas nucleares está mais seguro do que quem não tem armas nucleares. E talvez isso leve os próprios iranianos a, de fato, buscarem armas nucleares. Né? Mas, como eu disse, nós temos que observar as próximas 24, 48 horas para avaliar o que vai ser desse nosso mundo tão instável nesse século XXI, nesse momento de transformação da ordem mundial. Um abraço a todos, buscando aí, né, que as partes tenham tranquilidade para lidar com esse momento muito perigoso. Um abraço.